Hello, my friends! Sejam muito bem-vindos à segunda aula da série Inglês da Vida Real com a série The Big Bang Theory. A primeira coisa que eu quero pedir para você, se você por acaso não assistiu a primeira aula dessa série, eu disponibilizei um link aqui na descrição desse vídeo, o link da playlist Inglês da Vida Real com a série The Big Bang Theory. Você pode se atualizar, assistir essa primeira aula, é uma aula mais curta, em que nós analisamos já essa cena do Sheldon conversando com a Penny no restaurante, o início dessa conversa. Por que eu tô falando isso? Porque a aula de hoje, nesta aula que nós vamos fazer hoje, nós vamos analisar a sequência dessa cena. E é importante que você entenda pelo menos o início dessa conversa para você entender o contexto da continuação. Então, para começarmos, deixa seu like aqui embaixo para me ajudar com esse trabalho, interaja aqui nos comentários e bora para mais uma aula. Nós vamos começar essa aula fazendo aquele teste, e esse teste aqui é para saber se tudo que você aprendeu na primeira aula dessa série, se agora você consegue compreender. Nós vamos iniciar assistindo a cena da primeira aula dessa série sem legendas. E aí depois nós vamos interligar na cena que nós vamos analisar hoje e analisar frase por frase, palavra por palavra, nessa análise de hoje com muito mais detalhes, com um aprofundamento melhor em cada termo, em cada expressão. Por isso eu quero que você preste muita atenção e quero saber se você consegue entender tudo dessa cena que nós analisamos na primeira aula. Bora lá! Hey, Sheldon, what are you doing here? This is a restaurant. It's lunchtime. I would think as a waitress you'd be familiar with the paradigm. Is Leonard coming? No, I believe Leonard is waiting for you to come crawling back to him and apologize. Well, that's not gonna happen. I assume that would be your attitude, hence my true purpose in coming here. Which is? I want you to crawl back to him and apologize. I'm busy. Excuse me, miss. I'd like to order lunch. Fine, what do you want? I have a few questions. É isso aí, como vocês viram, ele finalizou a frase dizendo I have a few questions. Como vocês podem ver, é a primeira frase já estipulada aqui nessa cena que nós vamos analisar na aula de hoje. Agora, para darmos sequência, bora assistir essa cena que nós vamos analisar hoje, também sem legendas. Eu quero que você comente aqui, ó, entendi tudo, entendi mais ou menos ou não entendi nada. Comente aí, ó, de 0 a 100%, o quanto que você consegue entender desta cena. Vamos lá. I have a few questions. First, I noticed that you offer soup and a half sandwich. Yes. Where exactly does the half sandwich come from? Are you giving me half of someone else's sandwich? Or do I have to wait for someone else in the restaurant to order the other half? No, Sheldon, they just make a half sandwich. You can't make a half sandwich. If it's not half of a whole sandwich, it's just a small sandwich. Okay, fine. It's soup and a small sandwich. Is that what you want? No, of course not. I'll have my usual. Great. But aren't you going to ask me if I want a beverage? Don't you usually get lemonade? Yes. You want lemonade? Yes. Anything else? Yes, I want you to apologize to Leonard. Primeiramente, comente aí, o que você conseguiu entender dessa conversa? Se você não entendeu nada, não tem problema, tá? O objetivo aqui é que nós entendamos e analisemos tudo que eles estão dizendo. O objetivo é que você saia dessa aula aqui hoje entendendo tudo o que eles conversaram. E agora, o segundo passo é assistirmos essa cena com legendas em inglês. Confira se agora vai ficar mais fácil, mais clara a compreensão. Vamos lá. I have a few questions. First, I noticed that you offer soup and a half sandwich. Yes. Where exactly does the half sandwich come from? Are you giving me half of someone else's sandwich? Or do I have to wait for someone else in the restaurant to order the other half? No, Sheldon, they just make a half sandwich. You can't make a half sandwich. If it's not half of a whole sandwich, it's just a small sandwich. Okay, fine. It's soup and a small sandwich. Is that what you want? No, of course not. I'll have my usual. Great. But aren't you going to ask me if I want a beverage? Don't you usually get lemonade? Yes. You want lemonade? Yes. Anything else? Yes, I want you to apologize to Leonard. É isso aí.
Como vocês podem ver, ele ainda continua querendo que ela vá se desculpar com Leonard, que ela volte se rastejando para se desculpar com ele. E nós vamos analisar aqui frase por frase, palavra por palavra. É importante que você não fique só no modo telespectador. Eu quero que você repita cada uma dessas palavras para que você também destrave o seu speaking. Isso aqui é um vocabulário de restaurante, onde temos a Penny como garçonete, o Sheldon ali como o cliente, né? Enfim, vamos iniciar com essa primeira frase aqui. I have a few questions. First, Primeiramente, I have a few questions. I have a few questions. Repete comigo aí, ó. I have a few questions. Que quer dizer, eu tenho algumas perguntas. A few pode significar também umas poucas, uns poucos. Enfim, aqui indica que eu tenho algumas perguntinhas. I have a few questions. E aí ele inicia dizendo first, que quer dizer primeiro. Preste muita atenção aqui, ó. First, I noticed that you offer soup and a half sandwich. Vamos lá. Essa frase dele, first, primeiramente, a palavra first quer dizer primeiro. Ele vai iniciar a frase, ele diz primeiro, first. Repete comigo aí, ó. First, first. E aí depois ele diz, I notice. Ele tá dizendo o seguinte, eu percebi, poderia ser um percebi, né? E aí depois ele diz, that you. Esse that não significa aquele ou aquela ou isso, que é o normal, né? Nesse caso aqui, that quer dizer que. Então, nem sempre vai ser o isso, aquele, aquela. Então, quando ele fala I notice, eu percebo, pode ser eu notei. Eu notei, I notice that you, que você, estamos fazendo aqui uma adaptação, tá? I noticed that you, eu notei que você offer, esse você, é importante entender que não é você, ela, né? Esse you pode ser vocês. Murilo, como que você faz para saber quando é você e quando é vocês? É uma questão de ler o contexto. No inglês, you pode significar você, como pode significar vocês. Aqui é uma questão de ler o contexto. Ele está falando do restaurante. Primeiro, eu notei, eu percebi que vocês, that you, offer soup, oferecem sopa and a half sandwich. Repitam comigo aí, ó. Soup, não é soap, é soup, and a half, não é half, não é half, não, é half, sandwich. I have a few questions. First, I noticed that you offer soup and a half sandwich. Ele tá dizendo o seguinte, primeiro eu notei que vocês oferecem sopa e quando ele diz half sandwich, ele tá dizendo o seguinte, a metade de um sanduíche. É o que está no cardápio. Seria literalmente um corte no meio do sanduíche. Não é um sanduíche inteiro. É a metade de um sanduíche. E, inclusive, é com isso agora que ele vai ficar aí incomodado, né? Ele tá incomodado com a metade do sanduíche que tá escrito ali, né? Então, eu tenho algumas perguntas. Primeiro, eu notei que vocês oferecem sopa e meio sanduíche. Um meio sanduíche and a half sandwich. Vamos prestar atenção no jeito que ele pronuncia. Vamos lá, gente. I have a few questions. First, I noticed that you offer soup and a half sandwich. Yes. E ela completa, né? Yes. Sim. Yes. E aí vem a pergunta dele. Preste atenção nessa pergunta aqui, gente. Where exactly does the half sandwich come from? Where exactly does the half sandwich come from? Ele está perguntando o seguinte, where significa onde, exactly, exatamente, does é usado para fazer perguntas na terceira pessoa, no presente, e quem que são as terceiras pessoas? He, she,
it. Nesse caso, não é he nem she, tá se referindo ao it, que é o half sandwich, é o sujeito da frase, né? Então, where exactly does the half sandwich, o sanduíche, vamos traduzir aqui, né? O meio sanduíche, né? A metade do sanduíche. Come é o verbo vir, e aí depois temos from. From pode significar de, do, da, sempre no sentido de origem. Então essa pergunta, ela tem que ser traduzida como? Esse from é como se ele fosse lá para frente, lá para o início da pergunta. E fosse assim, ó, de onde? Ao invés de começar com onde exatamente o meio sanduíche vem de? Seria assim, né, se fosse traduzir ao pé da letra, né? Onde exatamente o sanduíche, a metade do sanduíche veio de? Não, esse de no português ele vai lá para frente. Então, de onde exatamente o sanduíche vem? De onde exatamente vem o meio sanduíche? Vamos traduzir aqui para meio sanduíche, né? Half sandwich. Vamos lá, gente. Vamos ouvir novamente esse início da cena até aqui. Até o momento foram apenas 5 segundos aqui dessa cena, hein? Preste atenção. I have a few questions. First, I noticed that you offer soup and a half sandwich. Yes. Where exactly does the half sandwich come from? Eu quero que você repita comigo aqui, ó. Where exactly does the half sandwich come from? Where exactly does the half sandwich come from? E aí ela vai dar a resposta. Are you giving me half of someone else's sandwich? Na verdade, ela não dá a resposta, né? Ele vai supor alguma coisa. Preste atenção aqui, ó. Are you giving me? Are you giving me? Se você traduzir ao pé da letra, vai ficar: você está me dando. Given é o verbo give, verbo dar. Então, are you giving me? Você está me dando? Mas o sentido aqui não é contínuo, não é gerúndio, é um sentido de futuro. Are you giving me? É como se fosse você vai me dar. Are you giving me half, metade of someone else's sandwich? A metade do sanduíche de alguma outra pessoa. Preste muita atenção aqui, ó. A segunda linha, of someone else's sandwich. Isso aqui tudo quer dizer o sanduíche de alguma outra pessoa. Percebe que temos alguém que é dono do sanduíche, que é someone else's. Por isso que tem um S e um apóstrofo. Toda vez que você vê isso na frente de um nome de alguém, possivelmente seja uma indicação de que aquela pessoa possui o que está vindo adiante. Se eu falo para você assim, Murilo's Sandwich, se eu coloco apóstrofo e um S e coloco sandwich depois, vai indicar o quê? Sanduíche do Murilo. Por isso que a gente traduz isso aqui de trás para frente, tá? Por isso que a pergunta aqui ela vai ser traduzida para: você vai me dar a metade do sanduíche de alguma outra pessoa? Tá supondo isso, né? Para entender aí o que é o half sandwich. Vamos ouvir aqui novamente, então, essa pergunta, esse início. Preste muita atenção. I have a few questions. First, I noticed that you offer soup and a half sandwich. Yes. Where exactly does the half sandwich come from? Are you giving me half of someone else's sandwich? Então, você vai me dar a metade do sanduíche de alguma outra pessoa? Or do I have to wait for someone else in the restaurant to order the other half? E aí ele dá outra suposição. Or do I have to wait for someone else to order the other half? Para começar, ele está fazendo uma pergunta em primeira pessoa. Como é que você sabe que é em primeira pessoa? Porque tem I. E segundo, é uma pergunta que está no presente. Como é que a gente sabe que está no presente? Por conta do auxiliar do. Grava isso aí, ó. Auxiliar do e does, que já foi usado aqui nessas perguntas. Talvez você já deve ter estudado isso aí numa aula de inglês tradicional falando sobre simple present. Mas isso aqui é inglês da vida real. Does, você viu, terceira pessoa, muito simples de entender. Do não é terceira pessoa. Já que does você usa para he, she, it, do você vai usar para quem? Para os outros 4 restantes que sobraram. I, you, we e they. Só que você possivelmente cresceu aprendendo apenas do you. Do you like, do you speak, do you watch. E a vida não é só feita de do you. Ela também contém do I.
É estranho, né? Fazer uma pergunta assim, do I. Imagina eu fazendo essa pergunta pra você. Do I need? Eu preciso? Se eu fosse fazer uma pergunta pra você, eu preciso? Eu não posso falar I need? Não, eu vou falar como? Do I need? Por quê? Porque tem que ter o do. Pra indicar, primeiramente, que é uma pergunta e segundo, estamos no presente, tá? É pra isso que existe um auxiliar. Só que não tem no português, a gente tem que explicar desse jeito pra ficar mais claro. Então a pergunta aqui, ó. Or do I have? Ele tá perguntando ou or do I have? Eu tenho. O do você não traduz, porque aqui é como um auxiliar. O auxiliar só serve para auxiliar mesmo, mais nada. Or do I have? Ou eu tenho to wait, que esperar. To wait é o verbo esperar. For someone else. Mais uma vez esse conjunto de palavras indicando alguma outra pessoa. To order, pedir. Eis aqui um verbo muito utilizado dentro do restaurante, lanchonete, ambientes que você vai comer alguma coisa, quando você vai pedir, o verbo pedir no inglês, quando você vai pedir uma comida, é o verbo order, que ao pé da letra seria ordenar, mas não, a gente traduz para pedir, né? Então, to order seria fazer o pedido ou pedir. The other half, a outra metade. Então, essa pergunta inteira quer dizer, ou eu tenho que esperar por alguma outra pessoa pedir a outra metade, ainda se referindo ao sanduíche, né? Ao half sandwich. Vamos voltar aqui alguns segundos para seguirmos para a próxima frase. Are you giving me half of someone else's sandwich? Or do I have to wait for someone else in the restaurant to order the other half? Preste muita atenção aqui, ó. Ele citou uma palavra que não está na legenda. Eu não sei se você percebeu isso aqui, mas é uma análise aqui que a legenda está faltando palavras. Olha só que interessante aqui, ó. Or do I have to wait for someone else in the restaurant to order the other half? Depois do someone else, ele diz in the restaurant, no restaurante. Eu queria saber aqui, quem aqui percebeu essa ausência enquanto assistia? Comente aqui no chat. A pergunta que ele faz, que é citada da boca dele, é a seguinte: Or do I have to wait for someone else in the restaurant to order the other half? O termo restaurant, nós já analisamos aí na primeira aula dessa série. Significa restaurante, né? Então, in the restaurant, no restaurante. Preste atenção agora, prestando atenção na fala da palavra que não tá na legenda. Preste muita atenção aí, ó. Or do I have to wait for someone else in the restaurant to order the other half? É isso aí. Comente o que você achou dessa ausência da legenda. Esse foi um erro, eu não diria proposital, mas faltou aqui in the restaurant. Por isso que é importante você prestar atenção no ouvir e não só na leitura. Inclusive para você saber se a legenda está correta. Vamos para a sequência. No, Sheldon, they just make a half sandwich. No, Sheldon, they just make a half sandwich. Não, Sheldon é o nome dele, né? They just make, eles só fazem, make é o verbo fazer no sentido de criar, elaborar, até mesmo fazer alguma comida é o verbo make, a half sandwich. Não, Sheldon, eles só fazem a metade de um sanduíche, a half sandwich. E aí a cara dele que não tá entendendo nada, né? Como que isso funciona? Olha só a sequência. You can't make a half sandwich. Vamos analisar aqui o começo dessa frase, né? Já que é uma frase um pouquinho maior. You can't make a half sandwich. Você não pode. E esse você não pode é aquilo que eu falei também. Aqui o você pode ser plural. Vocês não podem. You can't make. Como é que você sabe? Contexto. Ele tá falando, vocês não podem, não é você, ela. De repente, talvez nem seja ela que faça. De repente, ela só sirva, né? Então, you can't make, vocês não podem fazer, levando em consideração que can't é o oposto de frio. Brincadeira, né? Não, can't, frio. Brincadeira. Can't é a junção de can com not, virando a forma negativa, né? You cannot pode ser you can't.
Agora você vai ficar com essa piada do can't e frio na cabeça, né? Mas vamos lá. You can't make, você não pode fazer, vocês não podem fazer a half sandwich, um sanduíche pela metade. E aí depois ele continua dizendo o seguinte, preste atenção. It's not half of a whole sandwich, it's just a small sandwich. Vou voltar aqui pra gente ouvir a frase toda, preste atenção. Make a half sandwich? If it's not half of a whole sandwich, it's just a small sandwich. Ele tá dizendo o seguinte, ó, vocês não podem fazer a metade de um sanduíche, a half sandwich. If it's not half, if indica se, é uma condição. If it's not, se não é, if it's not, se não é, half of a whole sandwich. Se não é a metade de um sanduíche inteiro, a whole sandwich significa um sanduíche inteiro. Então ele quer dizer o seguinte, ó. Se não é a metade de um sanduíche inteiro, it's just a small sandwich. It's just é só a small sandwich, um sanduíche pequeno. You can't make a half sandwich. If it's not half of a whole sandwich, it's just a small sandwich. Vamos para a sequência. Vamos ouvir novamente essa frase. E aí vamos para a sequência. Sandwich. You can't make a half sandwich. If it's not half of a whole sandwich, it's just a small sandwich. Okay, fine. It's soup and a small sandwich. E aí, olha só. Então ela conclui. Tá bom, tá. Ok, fine. It's soup and a small sandwich. Então quando ela fala ok, fine, é como se fosse tá bom, legal. Ok, fine. É uma afirmação positiva, né? Tá bem, tá legal. Tá. É sopa, it's soup and a small sandwich. E um sanduíche pequeno. Pronto, definiu com as palavras do Sheldon. E aí ela faz essa pergunta que tá em laranja aqui embaixo. Preste atenção no jeito que ela fala isso aqui, ó. Is that what you want? Is that what you want? E não tem T na pronúncia dela. Preste muita atenção de novo. Small sandwich. Is that what you want? Is that what you want? Is that é isto? What o que you want? Você quer? Is that what you want? É isso que você quer? Small sandwich. Is that what you want? Of course not. I'll have my usual. E aí ele responde: Of course not. Essa expressão é um modo de você negar. E negar dizendo assim, ó. Claro que não. Of course not. Tanto que ele faz uma cara até de snob, dando o cardápio para ela. Preste atenção aqui no contexto agora, ó. My usual. Vou voltar aqui mais alguns segundos. Small sandwich. Is that what you want? Of course not. I'll have my usual. Of course not. Então ele entrega o cardápio, o menu para ela e diz, of course not. É claro que não. I will have. Preste atenção aqui, ó. Temos uma contração de eu terei. I will have. Preste atenção aqui, ó. Esse I com LL é a junção de I will. Quando ele fala I will have, ao pé da letra quer dizer eu terei. Mas ninguém fala assim no português, né? Aqui seria como um eu vou querer. Seria mais ou menos isso. Se você quer falar eu vou querer dentro de um restaurante, você pode dizer desse modo aqui, ó. É aconselhável você dizer desse modo I will have. Você poderia até ser mais cordial. I would like. Eu gostaria. Mas você pode chegar numa lanchonete, num restaurante e dizer I will have. For example, I will have a half sandwich. Eu vou querer. I will have. Aqui ao pé da letra significa eu terei, né? Mas é o modo deles de falar. Não é uma questão só de tradução, é uma questão de cultura. É o jeito que eles utilizam para pedir, para expressar o que eles querem comer ou beber. É interessante porque have não é só relacionado ao comer. Não é só eu vou comer, eu vou beber, não. Fala tanto de comida quanto de bebida. Se eu falasse assim para você, I'll have beer, significaria eu vou querer cerveja. Ou se eu falasse para você, I will have pizza, eu vou querer pizza. Ambos posso usar have, tá? E o have pode significar aí o comer ou beber, ou querer, no caso, né? E quando ele fala my usual,
I'll have my usual. Primeiramente, não é usual, você fala usual. Usual. I'll have my usual. Preste atenção no jeito que ele pronuncia aqui, ó. Sandwich. Is that what you want? Of course not. I'll have my usual. I'll have my usual quer dizer, eu vou querer esse my usual. O meu usual seria o de sempre. No português seria como se ele estivesse dizendo isso. Eu vou querer o de sempre. I'll have my usual. E então ela responde. Great. Great. Percebam que ela não enfatiza o T no final da palavra. Isso é comum? Extremamente comum. Muitas vezes você vai perceber que a força da palavra não está no final e sempre no começo. Preste atenção aqui na hora que ele fala of course not. Você não vai perceber o som do T. Preste muita atenção. Sandwich. Is that what you want? Of course not. I'll have my usual. Ele falou of course not. E aí já juntou com I'll have my usual. Of course not, I'll have my usual. Olha aí. Not I'll have my usual. Isso é connected speech. Isso aqui é pronúncia conectada, para você entender que nem sempre é citado do jeito que está escrito, tá? Então grava isso aqui, ó, com você. Você vai perceber esse padrão na língua inglesa. A maioria das palavras que terminam com consoantes, a consoante final não tem força. Você não fala I need, I want, I speak. Não, você não fala a consoante final. Ela tem uma pausa na língua e fica muito mais sutil. Tem que ter sutileza. I work. Eu trabalho. Tem um K sutil ali no final. I study. Aqui no caso tem o DY no final. Eu estudo. I study. No caso, se você quer falar assim, eu falo. I speak. Tem um K sutil no final. Não é I speak. Preste muita atenção. Aqui é a mesma coisa. Great. Não saiu o som do T. Eu vou executar de novo para você perceber, olha aí. Is that what you want? Of course not. I'll have my usual. Great. Great. Grey, você pode falar assim, nossa, ela falou a palavra cinza. Cinza é a palavra grey, não é? É questão de ler o contexto, gente. Por isso que eu falo, o contexto é sempre soberano. Não é sobre o que foi citado, é sobre o contexto. O contexto sempre facilita a compreensão. But aren't you going to ask me if I want a beverage? E aí, Sheldon sendo Sheldon, né? Ele diz o seguinte: Aren't you going to ask me if I want a beverage? Essa é uma pergunta que está na forma negativa e está indicando o futuro. Ele está usando uma estrutura aqui de to be going to. O que é isso? Quando você está usando um futuro. Preste atenção aqui, ó. Se ele estivesse perguntando are, ao invés de aren't, se fosse só are you going to ask me? Seria você vai me perguntar? Seria isso. Are you going to ask me? Você vai me perguntar? Só que como é uma pergunta negativa, é você não vai me perguntar? Aren't you going to ask me? E aí, tem algumas observações para nós fazermos aqui. Preste muita atenção. Se você traduzir isso aqui ao pé da letra, não vai funcionar. Vai ficar, você não está indo me perguntar? Não é isso, tá? Mais uma vez, não é gerúndio, não é contínuo, só porque tem ing aqui. Aqui é o seguinte, esse going to, se você quiser abreviar, você pode abreviar going to para gonna. Aren't you gonna ask me? Aren't you gonna ask me? Preste atenção no jeito que ele fala. Great. But aren't you going to ask me if I... Aqui ele não falou gonna ask me, ele falou going to ask me. Mas é o sentido de futuro da mesma forma. Você não vai me perguntar? Aren't you going to ask me? Great. But aren't you going to ask me if I want a beverage? Mas é interessante, no final ali temos want a beverage. E ele não cita o T do verbo querer. Ele quer saber o seguinte, você não vai perguntar se eu quero, if I want a beverage, uma bebida? Você não vai me perguntar se eu quero uma bebida? Só que want a beverage, ele fala wanna. Aren't you going to ask me if I want a beverage? Great. But aren't you going to ask me if I want a beverage? Então, você não vai me perguntar se eu quero uma bebida? E aí, ela, olhando com essa cara de feliz pra ele, ela
faz a seguinte pergunta também na forma negativa no presente, ó. Vou analisar a pergunta antes dela fazer. Don't é a junção de do com not. Do, nós falamos aqui, é o que você utiliza como auxiliar para fazer perguntas no presente. Então, foca, tá no presente e tá na forma negativa. Então, a pergunta é, don't you usually get lemonade? Get significa várias coisas, tá? Get significa pegar, alcançar, obter, ter, conseguir, chegar. Tem vários significados. Como é que você faz para entender, Murilo? Gente, é ler o contexto. Get lemonade. Obviamente que não vai significar atingir a limonada, chegar na limonada. Não, é uma questão de ler o contexto, é óbvio. Aqui é como se você não vai pedir limonada. A pergunta que ela tá fazendo para ele é o seguinte. Don't you usually get lemonade? Você não pega sempre, esse sempre não é geralmente, né? Usually significa usualmente, mas você pode traduzir para geralmente. Então, don't you usually get lemonade? Você não pega limonada geralmente? Você geralmente não pega limonada? Não pede limonada? Vamos traduzir para pede, né? Pra ficar melhor. Você não pede geralmente limonada? O que ele responde? Preste atenção aqui nessa pergunta e nessa resposta. Don't you usually get lemonade? E ela fala bem rápido, né? Don't you usually get lemonade? Don't you usually get lemonade? Você não pede geralmente limonada? E ele diz, yes. Yes. You want lemonade? E ela faz a pergunta. You want lemonade? Você quer limonada? Só que preste atenção aqui, ó. Essa pergunta, gramaticalmente correta, seria do you want? Não tem do, tá? Por que não tem do? Porque, mais uma vez, eu vos afirmo, é uma aula de inglês da vida real. Você não vai encontrar várias coisas que você encontra na aula de inglês tradicional do Simple Present, tá? A coisa mais normal que tem em várias cenas que nós já analisamos aqui é eles comerem esse auxiliar do início da pergunta, é a coisa mais normal que tem. Já comeram do, did. A gente já viu vários exemplos, né? Isso acontece muito na vida real, então você não precisa se cobrar tanto assim. Ah, eu não posso esquecer de jeito nenhum o auxiliar. Olha aí, ó, tá na cena. You want lemonade. Poxa, o correto é do you want, mas quem liga pro correto aqui? Você tá transmitindo a pergunta, você tá tendo a compreensão. Facilitem e parem de complicar o inglês, por favor. Você quer limonada? E ele responde, yes. Yes. Anything else? E ela faz a famosa pergunta que muitos garçons e garçonetes fazem. Grava essa pergunta aqui, ó. Anything else? Ela quer dizer mais alguma coisa? Como se fosse, vai querer mais alguma coisa? Quer mais algo? E aí vem a resposta dele. Ele volta no assunto de querer que ela vá se desculpar com o seu amigo Leonard. E ele diz o seguinte, preste atenção aqui, ó, vamos para o final da cena já. You usually get lemonade? Yes. You want lemonade? Yes. Anything else? Yes, I want you to apologize to Leonard. Vamos lá. Yes, I want you to apologize to Leonard. Preste muita atenção aqui na fala dele, gente. You want lemonade? Yes. Anything else? Yes, I want you to apologize to Leonard. É isso aí, gente, ó. Yes significa sim. Usually get lemonade? Yes. You want lemonade? Yes. Anything else? Yes, I want you to apologize to Leonard. I want you, eu quero que você, e aí temos aqui, ó, to apologize, se desculpe, to Leonard, com o Leonard. Então, apologize to seria o desculpar-se com. E aí, vamos lá, vamos ouvir mais uma vez. You usually get lemonade? Yes. You want lemonade? Yes. Anything else? Yes, I want you to apologize to Leonard. É isso aí, gente. Preste muita atenção aqui, ó. Aqui nós finalizamos mais uma cena, mais uma análise, né? Mais uma cena que nós analisamos. Eu gostaria que vocês comentassem aí o que vocês acharam dessa cena até aqui, se foi fácil, se não foi, se foi difícil. Vamos finalizar aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, antes da gente terminar essa aula, eu vou executar toda essa cena com legendas em inglês, tá? Antes da gente assistir sem legenda alguma.
Comente aí o que você achou até aqui. E não sai daqui porque a aula ainda não acabou, viu? Bora lá. Vamos assistir com legenda em inglês e depois sem legendas. Let's go. I have a few questions. First, I noticed that you offer soup and a half sandwich. Yes. Where exactly does the half sandwich come from? Are you giving me half of someone else's sandwich? Or do I have to wait for someone else in the restaurant to order the other half? No, Sheldon, they just make a half sandwich. You can't make a half sandwich. If it's not half of a whole sandwich, it's just a small sandwich. Okay, fine. It's soup and a small sandwich. Is that what you want? No, of course not. I'll have my usual. Great. But aren't you going to ask me if I want a beverage? Don't you usually get lemonade? Yes. You want lemonade? Yes. Anything else? Yes, I want you to apologize to Leonard. Eu não sei se vocês perceberam aqui, mas eu percebi um detalhe aqui que pode mudar um pouquinho a compreensão dessa frase final. Preste atenção aqui na pronúncia dessa última frase aqui citada pelo Sheldon. Lemonade? Yes. Anything else? Yes, I want you to apologize to Leonard. I want you to do apologize to Leonard. Esse to do apologize, tá faltando um do aqui, ó. Aparentemente, temos um do depois do to. Preste muita atenção. Lemonade? Yes. Anything else? Yes, I want you to apologize to Leonard. I want you to do apologize to Leonard. Muda o sentido da frase? Não. Ainda assim, se ficar ali, I want you to do apologize to Leonard, ainda assim significa, eu quero que você peça desculpas ao Leonard, tá? To do apologize ou só to apologize, ainda assim continua o mesmo sentido, ok? Eu só dei essa volta aqui porque eu percebi que sim, tem um acréscimo de uma sílaba ali depois do to do. To do apologize to Leonard. Perceba junto comigo aqui, ó. Lemonade? Yes. Anything else? Yes, I want you to apologize to Leonard. É isso aí, meus amigos. Comentem aí o que você achou de mais esse detalhe aqui da legenda, tá? Agora nós vamos finalizar essa aula assistindo essa cena sem legenda alguma. Comente aí se agora vai ficar mais difícil, mais fácil. E ó, minha dica para você aqui, volte esta aula, volte essa análise quantas vezes forem necessárias. Isso é o mais importante, você voltar, estar disposto, paciente a revisar. E não só entender tradução, porque aprender inglês não é só aprender tradução, é você aprender a pronunciar e o principal, usar todas essas palavras aí que você aprendeu. Porque não adianta nada aprender coisa aqui e não conseguir usar. Então, minha dica para você é, crie frases com cada uma dessas palavras que você aprendeu. E se você quer aprender estruturas, venha estudar comigo na jornada do Zero à Fluência. Lá você vai aprender a criar pergunta, criar frase, criar resposta, entender a lógica. Talvez você olhe para tudo isso aqui e você pense assim, não tem lógica nenhuma falar desse jeito. O que é else? O que é anything? O que tem que ter to? O que tem que ter to depois também? Por que tem essas contrações, abreviações? Isso é entender estruturas, tá? E você pode entender todas essas estruturas que eles estão utilizando. Só nessa aula aqui a gente passou por presente, passado, a gente passou por futuro aqui, a gente passou por várias estruturas que sim, é importantíssimo você entender como que isso é estruturado, como que isso é feito para você aprender a usar na prática, não só ficar gravando frase aleatória. Vamos assistir então essa cena sem legendas? Comente aí, se ficou mais fácil agora. I have a few questions. First, I noticed that you offer soup and a half sandwich. Yes. Where exactly does the half sandwich come from? Are you giving me half of someone else's sandwich? Or do I have to wait for someone else in the restaurant to order the other half? No, Sheldon, they just make a half sandwich. You can't make a half sandwich. If it's not half of a whole sandwich, it's just a small sandwich. Okay, fine. It's soup and a small sandwich. Is that what you want? No, of course not. I'll have my usual. Great. But aren't you going to ask me if I want a beverage? Don't you usually get lemonade? Yes. You want lemonade? Yes. Anything else? Yes, I want you to apologize to Leonard. E é isso aí, meus amigos. Comentem aí o que vocês acharam até aqui. E olha, você, que nem eu falei aqui, você que quer aprender as estruturas com muito mais clareza, entender como você pode criar frases como essa, falar com espontaneidade, com naturalidade, você mesmo construir a sua fluência para você chegar num restaurante e falar com essa facilidade, como se estivesse falando português. Isso é possível? Sim,
com muita imersão e muito costume na língua. Preste atenção no que eu tenho para te dizer. Você sabia que eu aprendi inglês através da imersão na língua? Tem gente que acha que eu aprendi inglês em cursinhos tradicionais. E não, eu aprendi o inglês da vida real através de uma imersão disciplinada. E como eu fiz isso? Morando fora? Fazendo intercâmbio? Não e não. Eu aprendi inglês lendo muito, escrevendo muito, ouvindo muito, assistindo muito e principalmente falando muito. Me conectando com outras pessoas, praticando com mais gente, desenvolvendo meu aprendizado de modo gradativo, não saindo atirando para todo lado. É um processo fácil? Não. É divertido 100% do tempo? Não. Requer muita disciplina e muito foco? Sim. Precisa ser constante? Sim, não basta apenas começar, você precisa investir na continuidade, você precisa investir nos micro resultados, fazer o pouco por dia. Na minha jornada eu me envolvia 1 hora por dia, todo dia, por pelo menos 3 anos. E sim, gente, requer muita dedicação, muita gente desiste nos primeiros 3 meses. Hoje em dia tem gente que desiste na primeira semana. Eu sempre fui muito sincero e muito verdadeiro sobre isso. Aprender inglês não é um mar de rosas. Aprender inglês não é um mar de rosas. É um caminho difícil, longo, não importa com quem você aprenda, tem que estudar todo dia e não desistir na primeira dificuldade. Você, eu, ninguém vai bater tão duro quanto o inglês. Mas não se trata só do quanto você estuda, se trata do quanto você estuda e o quanto está disposto a praticar, quanto você recebe de conteúdo e o quanto você pratica. É assim que você consegue aprender. Agora, se você entende esse processo, então vai logo estudar, mas tem que ter disposição para praticar. E nada de apontar dedos dizendo eu não sou fluente por causa dele ou dela ou de quem seja. Só covardes fazem isso e você não é covarde, você é melhor que isso. A fluência no inglês, de fato, ela não é para qualquer um. Eu nunca vi, por exemplo, alguém indisciplinado, inconstante, se tornar fluente. Eu nunca vi. E eu comecei a dar aulas em 2012. E de lá pra cá, eu decidi pegar tudo aquilo que foi útil pra mim e para centenas de alunos que eu acompanhei nesses últimos anos e colocar tudo em um lugar só. Pensando nisso, em 2020 eu desenvolvi a jornada do zero à fluência. E a minha principal missão foi: eu quero colocar tudo que eu sei dentro dessa jornada. Eu quero colocar tudo que foi útil pra mim, tudo que me ajudou a aprender o inglês, tudo que ajudou centenas de alunos que eu tive em escolas a aprender o inglês da vida real e colocar dentro de um lugar só. Aí nasceu a jornada do zero à fluência, um ecossistema de imersão gradativa onde você vai aprender o inglês da vida real, sem mimimi, sem enrolação, sem conversa fiada e realmente direto ao ponto. Um espaço onde você vai aprender exatamente do mesmo jeito que eu aprendi, lendo muito, escrevendo muito, ouvindo muito e falando muito. Nessa jornada eu vou segurar na sua mão e te ajudar no passo a passo em direção à fluência. As inscrições estão abertas para você entrar para a jornada do zero à fluência. Clique aqui no link na descrição desse vídeo, teachermurilo.com/do zero à fluência e cai pra dentro. Chega de procrastinar, chega de indisciplina, chega de inconstância, cai pra dentro da jornada do zero à fluência e bora destravar tudo isso para você realmente começar a aprender o inglês da vida real através da imersão. Clica aí no link e eu te espero lá. É isso aí, meus amigos! Fica aqui o convite para você que quer ir para o próximo nível, sair do conteúdo aleatório do YouTube, sair dessa patinação, desse tanto conteúdo que não tem gradatividade. Eu quero te convidar a você que quer vir aprender inglês comigo, fazer parte de um grupo de acompanhamento, ter um espaço para você desenvolver o seu inglês. Eu quero te convidar a você vir conhecer a jornada do zero à fluência. Não saia dessa aula sem deixar o seu like, sem deixar o seu comentário, sem dizer o que você achou até aqui, o que foi bom para você, o que foi de novo. Não se esqueça
nós vamos continuar com a série Inglês da Vida Real com The Big Bang Theory e muitas outras cenas de muitas outras séries. Por isso, se inscreva, ative a notificação e eu te espero na próxima aula. Tamo together. Eu quero falar aqui com você que me acompanha aqui no YouTube com as aulas de inglês com filmes, inglês com séries, inglês com Shrek, inglês com Friends. Você que está aqui me acompanhando através dessas aulas que nós utilizamos para ensinar através do entretenimento, eu quero te ajudar ainda mais a você aperfeiçoar o seu inglês e também praticar, desenvolver as 4 habilidades do inglês, lendo, escrevendo, ouvindo e também falando. Se você ainda não me segue lá no Instagram, eu vou deixar meu Instagram aqui embaixo para você me seguir lá, teacher.murilo. Lá tem dicas de inglês absolutamente todos os dias. Se você não me segue lá ainda, corre lá, me segue e me mande a sua pergunta, me mande a sua dúvida. Eu quero te ajudar nessa jornada de aprendizado. Se por acaso você está com dúvidas, começando nessa jornada, dando os seus primeiros passos, querendo saber por onde começar, o que você deve aprender primeiro, o que é necessário, qual que é o filtro que é necessário fazer para você começar extraindo as primeiras informações dessa jornada. Eu quero te dizer que você estudar de modo aleatório na internet pode não ser tão produtivo quando você não tem um acompanhamento gradativo. Eu estou aqui para te ajudar da melhor forma possível. Se você tiver alguma sugestão de cena, de filme, de série, de música para nós analisarmos aqui no canal, você pode me seguir lá no Instagram e me mandar a sua sugestão. Lá eu estou também respondendo dúvidas, respondendo todas as perguntas. De repente, algo que eu falei aqui durante a aula que não ficou muito claro, você tem a liberdade de me chamar lá e me mandar a sua pergunta, me mandar a sua dúvida. Então eu estou aqui para te ajudar nesse passo a passo de como aprender inglês e por onde você deve começar. Talvez em algum ponto dessa jornada você já deve ter se perguntado: o que eu devo aprender primeiro? Será que assistindo cenas aleatórias, aulas aleatórias, com filmes aleatórios, séries aleatórias, será que meu inglês vai avançar? Eu quero te ajudar a você construir uma jornada gradativa, dando ferramentas, dicas, utilizando as técnicas que eu utilizei para aprender inglês nessa jornada de aprendizado. Aprender inglês, sim, pode ser algo leve, pode ser algo divertido, pode ser algo prazeroso. Você pode sim usar o entretenimento, o universo em inglês ao seu redor para potencializar o seu período de envolvimento e de estudo da língua inglesa. E eu quero te ajudar nisso, nessa jornada da melhor forma. O meu convite aqui é muito simples. Vai lá no meu Instagram e me segue. Me mande a sua pergunta, me mande a sua dúvida. Eu estou aqui para fazer por você algo que um dia também fizeram por mim. Alguém me ajudou, alguém segurou na minha mão e falou: Murilo, eu vou te ajudar a se tornar fluente. Então conte comigo, eu estou aqui para te ajudar. Muito obrigado pela sua atenção. Tamo together.